Bom dia, meu nome é Ieda Duarte, eu sou da Universidade de São Paulo. Eu estou aqui neste momento para conversar um pouco com vocês sobre os desafios e a ressignificação do cuidado às pessoas idosas pós-Covid-19. Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer à organização do Fórum Social Mundial pelo convite à minha pessoa e me desculpar por não poder estar virtualmente presente, e por isso eu enviei essa gravação. Eh, eu compartilho essa mesa com duas pessoas muito importantes na área de gerontologia e duas pessoas muito, muito queridas. E tenho certeza que, apesar de eu não estar presente, isso não será um problema, porque essas pessoas, doutora Carla Giacomin e doutora Ana Amélia Camarano, compartilham comigo de ideias muito similares e poderão responder aos questionamentos que forem feitos. Eu optei por olhar para as pessoas idosas que residem sozinhas. Nesta mesa, nós contamos com a doutora Carla, que muito possivelmente falou sobre a Nacional de Enfrentamento ao Covid-19, uma experiência muito, muito boa, com resultado muito bom, e que foi um grande movimento da sociedade civil para o enfrentamento da pandemia. E, com certeza, a doutora Ana Amélia Camarano, vai falar sobre as políticas de cuidados de longa duração, algo que batalhamos há bastante tempo e que, neste momento, tomam uma perspectiva muito importante e muito necessária para a população idosa. Então, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que eu fiz para falar sobre a questão do enfrentamento do Covid-19 entre as pessoas idosas, ok? Só um minutinho para eu fazer o compartilhamento. Inicialmente, eu gostaria de comentar com vocês o que vocês já ouviram muito, e ouvem isso o tempo todo, que nós estamos atravessando um momento muito peculiar, um momento único. Nós já enfrentamos, a humanidade já enfrentou diversas epidemias e até diversas pandemias, mas essa sociedade, não vivenciou isso, não vivenciou como estamos vivenciando agora. Temos esses relatos históricos, aprendemos isso com os relatos históricos, mas nós, pessoalmente, estamos vivenciando isto neste momento. De que momento eu estou falando? Eu estou falando de um momento em que, de repente, tudo, absolutamente tudo mudou. E o que faz deste momento um momento único. É, de repente, a nossa vida, ela mudou, e ela mudou completamente. A nossa vida e a vida de todas as pessoas que nos cercam, incluindo as pessoas idosas. Então, de repente, nós não podemos mais sair como saíamos antes, não podemos mais confraternizar como fazíamos antes, entendendo que os latinos, né, principalmente os latino-americanos, e faz parte da nossa cultura essa questão do estar perto, do abraçar, do beijar, do sair, do compartilhar. Isso é uma realidade com a qual nós crescemos e que faz parte da nossa realidade. E aí, de repente, nós não podemos fazer mais isso. Nós tínhamos que manter o distanciamento das pessoas, tínhamos que utilizar máscaras, tínhamos que utilizar álcool o tempo todo, então tivemos que adquirir hábitos para a nossa proteção que nós não tínhamos vivenciado até então. E o que nós achávamos é que isso duraria um determinado período de tempo. Só que esse determinado período de tempo já está quase completando um ano. Né? Embora agora, com a questão das vacinas, nós estejamos vendo uma luz no fim do túnel, essa luz ela ainda é pequenininha, porque até que isso realmente tenha um resultado, um impacto na população como um todo, isso ainda vai demorar, tá?
Durante todo este período, nós ouvimos dizer, que as pessoas idosas eram as pessoas mais vulneráveis. E por que nós ouvimos dizer isso? As pessoas idosas, elas se tornaram o grupo, eu não gosto muito da palavra grupo de risco, mas é o grupo mais vulnerável aos efeitos mais deletérios da própria pandemia. Ou seja, é o grupo mais vulnerável para ser atingido pelas formas mais graves da doença, que podem levar à hospitalização, à necessidade de cuidados mais intensivos e muitas vezes ao óbito. Então, nós ouvimos falar isso no mundo como um todo, e aqui não é diferente. A maior parte, infelizmente, a maior parte dos óbitos que ocorreram decorrentes do Covid-19 estavam relacionadas às pessoas idosas. E isso é um quadro muito assustador. Ele é realmente muito assustador para as pessoas idosas, para a população de um modo em geral. E aí, para tentar minimizar este impacto, foram acionadas medidas de proteção. E uma dessas medidas de proteção, a mais importante delas, foi solicitar que as pessoas idosas permanecessem em casa, que elas não saíssem, que elas mantivessem o distanciamento ou o isolamento dentro das suas próprias casas. Vamos lembrar que essa é uma medida de proteção. Nós estávamos querendo proteger as pessoas idosas para que elas não se contaminassem, porque, uma vez contaminadas, o risco de elas desenvolverem formas mais graves das doenças ou de morrerem por causa disso era mais importante. Então, isso era muito, muito necessário, é ainda muito necessário. Agora, nós precisamos lembrar que uma parcela importante das pessoas idosas residem sozinhas. Então, se nós lembrarmos disso, a pergunta que fica é: como essas pessoas vão poder manter o isolamento ou o distanciamento social e garantir alimentação, medicação, dado que muitas delas possuem múltiplas doenças, acompanhamento às suas condições de saúde, auxílio nas suas atividades domésticas ou nas atividades fora de casa? Eh, para aquelas pessoas que residem acompanhadas, a gente parte do princípio que as outras pessoas, talvez mais jovens, possam colaborar nesse sentido. E a preocupação é dizer como é que isso está acontecendo, como é que aconteceu durante esses 11, quase 12 meses, com estas pessoas que residiam sozinhas. Então, a pergunta que fica com quem eles contam? Como eles foram assistidos? De quem nós estamos falando? Então, para trazer isso para vocês, um pouco deste panorama, eu trouxe alguns dados do Estudo SAB. O Estudo SAB é um estudo que atualmente eu sou a coordenadora, ele é um estudo longitudinal que nasceu no ano de 2000, como uma iniciativa da Organização Pan-Americana de Saúde para estudar as pessoas idosas residentes na região latino-americana, né, na América Latina e no Caribe, nesses 7 países que estão apontados no mapa. A ideia da OPAS era que esse estudo fosse um estudo longitudinal, então que ele acompanhasse, a partir do ano 2000 e no transcorrer do tempo, as condições de vida e saúde das pessoas idosas através de múltiplas variáveis que são analisadas. Ele foi trazido ao Brasil pelo Dr. Rui Laurenti e foi coordenado por ele e pela professora Maria Lúcia por um bom período de tempo. A professora Maria Lúcia Lebrão, que não está mais entre nós, infelizmente, coordenou esse estudo por 16 anos. E eu trabalhei com ela pessoalmente durante 14 anos, e agora sou a coordenadora desde que ela nos deixou, eu sou a coordenadora do Estudo SAB. Então, o Estudo SAB, ele é um estudo que representa fidedignamente a população idosa residente no município de São Paulo. Como todos vocês sabem, São Paulo é a 7ª maior cidade do mundo, só o município de São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes. E neste conjunto de pessoas, na cidade de São Paulo, nós temos hoje mais de 1.800.000 pessoas idosas, ou seja, pessoas com 60 anos ou mais. E uma coisa que nos chama atenção é a proporção cada vez mais crescente de idosos mais longevos. Por quê? Porque eles estão vivendo por mais tempo. Então, nós temos um
contingente crescente de pessoas cada vez mais longevas que fazem parte da nossa população. Então, de que população nós estamos falando? Nós estamos falando de uma população ainda predominantemente feminina, com uma idade média cada vez mais alta, hoje girando em torno de mais de 74 anos. É uma população bastante miscigenada, que nós temos na cidade de São Paulo, de diferentes etnias, de pessoas que fazem de diferentes regiões do Brasil e de diferentes regiões do mundo. Então, o nosso conjunto de pessoas idosas, dada a sua diversidade, ele tem uma capacidade de representar bem o envelhecimento da população. Eh, Isso aqui eu só trouxe como um quadro ilustrativo que mostra as condições de saúde das pessoas idosas. Nós podemos ver que eles são portadores, de diferentes condições de saúde crônicas, não é isso? De diferentes doenças crônicas, e, uma coisa que chama atenção é que eles, mais de 60% da população, idosa de São Paulo, por exemplo, elas possuem 2 ou mais doenças crônicas simultâneas e, por conta disso, tomam múltiplas medicações, etc. Então, eu só trouxe isso para ilustrar um pouco como é que quem são esses idosos e como são suas condições de saúde. Mas o nosso foco é olhar um pouco para com quem essas pessoas residem. Então, nós fizemos dentro do Estudo Sabe uma análise dos arranjos familiares com quem essas pessoas residem. Nós podemos ver que quase 16% da população idosa de São Paulo reside sozinha. E, além disso, depois ela reside com outras formas de arranjos, como com filhos, com netos, com filhos e netos, com não familiares ou com outros familiares, como sobrinhos, etc. Mas quando nós olhamos para esse conjunto e somamos, por exemplo, os que moram sozinhos, os que moram apenas em casal, geralmente casal de idosos, os que moram somente com idosos, nós temos aproximadamente 43% da população idosa de São Paulo, onde só residem idosos na casa. Então, eu tenho uma situação que, durante a pandemia, é uma coisa que deve chamar a nossa atenção, porque eu estou com um conjunto de pessoas idosas e, portanto, todas pessoas dos grupos mais vulneráveis que deveriam manter o distanciamento e permanecer em casa. Na hora que eu projeto isso para a população idosa de São Paulo, eu tenho quase 600.000 pessoas nessas condições. Mas aqui eu fiz o recorte de nós olharmos quem eram os idosos que residiam sozinhos, durante a pandemia, para que nós pudéssemos ter um olhar diferenciado para essa questão. Então, residem sozinhos em São Paulo aproximadamente 16% da população idosa, o que hoje na projeção, chega a quase 300.000 pessoas, 291.000 pessoas com 60 anos e mais residindo sozinhas. Eu tenho uma diferença significativa entre homens e mulheres, eu tenho mais mulheres que residem sozinhas, e desde que nós começamos a estudar, acompanhar os idosos no Estudo Sabe, nós estamos vendo que esta proporção dentro da população, ela vem crescendo a cada período de tempo. Uma outra coisa que chama a nossa atenção é o número de pessoas idosas que residem sozinhas e que são longevas. Vamos entender assim, nós não achamos que residir sozinho é um problema. Residir sozinho não é um problema, às vezes é uma opção das pessoas. As pessoas residem sozinhas porque estão bem e querem assim continuar. A questão que eu trago aqui é se residir sozinho é uma opção ou uma falta de opção. Nós temos as duas situações que precisam ser vistas de uma forma bastante atenta, principalmente agora, no momento do enfrentamento da pandemia. Então, nos chama a atenção, por exemplo, que em São Paulo nós temos quase 80.000 pessoas com 80 anos e mais que residem sozinhas. E mais que isso, eu tenho mais de 22.000 pessoas que têm 90 anos ou mais e que residem sozinhas. A pergunta é: elas estão residindo sozinhas porque escolheram por isso ou porque não escolheram por isso? É justamente porque não tem com quem morar ou com quem dividir. E como é que estas pessoas, neste momento da pandemia, foram ou não foram assistidas? Quais eram as suas reais necessidades? Bem,
Então, nós fomos olhar um pouquinho para essa situação, até para trazer esses dados, lá na Organização das Políticas Assistenciais na cidade de São Paulo, e nós vimos o quê? Nós, podemos ver que entre os idosos, eles têm diferentes demandas de saúde. Então, por exemplo, mais de 183.000 pessoas, elas têm 2 ou mais doenças crônicas simultâneas, e para controlar essas doenças, elas precisam de um processo de acompanhamento de saúde, pelo menos se estiver tudo bem com elas, pelo menos a cada 3 meses elas devem fazer esse tipo de acompanhamento. Então, elas não poderiam ficar em casa, a não ser que esse serviço fosse a casa delas. Mas para controlar essas multimorbidades, elas geralmente fazem uso de medicamentos. Quando nós olhamos isso dentro do conjunto das pessoas idosas que residem sozinhas em São Paulo, nós vimos que quase 50% delas, né, 47,2%, ou seja, aproximadamente 137.000 idosos, tomam 5 ou mais medicamentos diariamente. Nós temos idosos que tomam 20 medicamentos diferentes diariamente. Medicamentos acabam, não dá para simplesmente comprar os medicamentos e estocar eternamente isso. Então, essas pessoas precisariam providenciar seu acompanhamento de saúde, providenciar as medicações que elas necessitam. Nós vimos também, dentro desse grupo, que mais de um quarto deles precisavam de um cuidador e não tinham. Eles necessitavam de ajuda para o desempenho das suas atividades cotidianas mais básicas, como tomar banho, se vestir, se alimentar a partir de um prato, etc., mas eles tinham que se virar sozinhos, porque eles não tinham ajuda de ninguém neste momento, principalmente neste momento da pandemia. É, Aí, algumas coisas que foram desenvolvidas e que chamaram a atenção para este momento foi o aumento do uso das redes sociais e dos telefones celulares, dos smartphones, dos iPads, etc., das múltiplas tecnologias digitais que poderiam nos ajudar a manter contato e a manter esse contato social mais ativo, dado que eu não poderia sair de casa, eu poderia utilizar estes recursos para, de um lado, suprir as minhas necessidades, então eu pediria por telefone ou por celular, ou para entrar em contato com as pessoas. Daí nós fomos verificar se os nossos idosos, esses que residiam sozinhos, eles conseguiam fazer isso. Qual não foi nossa surpresa quando verificamos que quase 100.000 pessoas, 96.000 pessoas idosas de São Paulo que residem sozinhas, elas têm dificuldade no uso do telefone fixo ou celular, ou elas têm dificuldade, não conseguem, ou elas nem têm o telefone celular para fazer isso. Aí a pergunta que fica, bom, e como é que elas se viram? Tá? 27% delas, ou seja, 77.000 pessoas idosas que residiam sozinhas, não têm acesso a computador, não sabem utilizar, não usam esses dispositivos eletrônicos ou digitais, elas não desenvolveram esta habilidade. Por mais que isso tenha melhorado bastante durante a pandemia, nós temos um pool de pessoas que ainda pool de pessoas idosas que ainda não se aproximaram dessa tecnologia. Aí, frente a isso, nós levamos esses dados para diferentes locais, e para as políticas públicas, inclusive, para os gestores das políticas públicas, vendo e levamos para a mídia, etc., para tentar ver que soluções poderiam ser trazidas para contribuir com essas pessoas que, neste momento, tinham tais dificuldades. Em decorrência disso, sim, somando-se a isso, nós tivemos uma outra situação. Ela é real não só em São Paulo, como em qualquer outro lugar, mas ela pode ser levantada. Essas pessoas, 8.400 pessoas que têm dificuldades em desempenhar atividades fora de casa, ou 16.000 pessoas que têm dificuldades em desempenhar as suas atividades dentro de casa, estas pessoas residem sozinhas, e quando nós perguntávamos para ela, mas se o senhor precisar de ajuda, quem lhe ajuda? Nós verificamos que eles não contavam com a ajuda de ninguém. Então, nós temos hoje quase 25.000 pessoas idosas na cidade de São Paulo que residem sozinhas e não têm ajuda de absolutamente ninguém. E nós pudemos ver, infelizmente, na mídia, em diversos momentos, quando se
preconizava, como se ainda se preconiza, a questão do distanciamento das pessoas idosas, do seu maior isolamento dentro de casa para protegê-la da contaminação do coronavírus, surgiu na mídia muitos memes, muitas colocações dizendo: ah, por que que o idoso está na rua andando sozinho? Ele não sabe que ele é grupo de risco, ele está se expondo, ele é desobediente, ele não respeita a pandemia, etc. Em nenhum momento nós vimos as pessoas que levaram isso para frente se perguntarem: mas essas pessoas têm ajuda? Há alguém que pode ajudá-las? Quem pode ajudá-las? Você ajuda essas pessoas? Você sabe se você tem vizinhos que estão nessa situação, precisam de ajuda, você já se disponibilizou a ajudá-los? Então, isso foi levado em diferentes movimentos, em diferentes frentes, e fizeram com que surgissem alguns movimentos também da sociedade civil. Surgiram os anjos da guarda, os anjos do Whats, a vizinhança solidária. Em diferentes prédios as pessoas colocavam panfletos dizendo assim: olha, se alguém daqui precisar de ajuda para comprar coisas, para comprar remédios ou com alguma coisa que seja necessária fora de casa, eu me disponibilizo a ajudá-lo. Então, houve este movimento, que foi um movimento bastante positivo dentro da sociedade civil, para o desenvolvimento da ajuda àquelas pessoas que não tinham ajuda, para que elas pudessem manter a sua proteção. Isso aconteceu em São Paulo, isso aconteceu em diferentes regiões do Brasil e do mundo como um todo, no sentido de colaborar com essas pessoas. Aí a pergunta é assim: até quando? Será que esta ajuda ela perdura até hoje? Né? E até quando ela vai durar? Porque, assim, hoje nós estamos, né, agora em janeiro, nós estamos enfrentando talvez uma das piores momentos da pandemia, com este aumento expressivo do número de quadros graves e óbitos e de internações, como resultado do cansaço da população em ficar isolada e daí da quebra dessas medidas de proteção que aconteceram principalmente nas festas de final de ano. Então, nós estamos tendo este enfrentamento da consequência disso neste momento. Daí a minha pergunta é: será que este movimento da sociedade civil, que não foi tão bem organizado como foi a Frente Nacional de Enfrentamento para a Pandemia nas instituições de longa permanência, coordenado pela doutora Carla, este movimento da sociedade civil para os idosos sozinhos não foi tão bem organizado? Aí eu tenho pessoas que continuam se voluntariando, mas não houve um movimento maior para colocar que estas pessoas fossem mais assistidas. Então, a pergunta que fica é: quais foram as políticas assistenciais desenvolvidas para garantir a proteção e o acompanhamento das pessoas idosas que residem sozinhas? Algumas coisas podem ter sido feitas mais isoladamente em um ou outro município. E o que nós temos que ver neste momento é que tais medidas precisam ser desenvolvidas, para que nós não tenhamos aqui o que aconteceu há alguns anos atrás na Europa, quando, por outras razões, as pessoas que residiam sozinhas foram acometidas por um aquecimento muito grande da região, elas estavam sozinhas dentro de casa, desidrataram e morreram. Isso ocasionou a morte de mais de 70 mil idosos na Europa, simplesmente porque eles residiam sozinhos e eles desidrataram e estavam sozinhos, ficaram confusos e acabaram morrendo sem assistência. Aí, assim, isso não é a pandemia, isso foi uma outra situação, mas uma situação que ilustra que nós precisamos organizar medidas assistenciais ou reordenar as nossas políticas assistenciais para, além de olhar para os vulneráveis que residem nas instituições de longa permanência, para olhar para os vulneráveis também que estão residindo sozinhos e que precisam de ajuda e precisam da nossa ajuda, não só da ajuda de um vizinho que é amigo ou de uma sociedade que fica um pouco mais atenta e mais solidária, porque isso, por algumas razões, pode não perdurar. Eu preciso desenvolver mecanismos de ajudas mais organizados e mais permanentes. A pergunta que fica é: quanto realmente as cidades são amigas das pessoas idosas? Nós pudemos ver
ontem a brilhante abertura desse evento com a fala do doutor Alexandre Kalash, falando do desenvolvimento do programa Cidades Amigas de Todas as Idades, Cidades Amigas dos Idosos, que é um movimento mundial. A pergunta é quanto de verdade as nossas cidades são amigas dos idosos, capazes de olhar para as necessidades dos idosos que residem sozinhos. A pandemia nos trouxe esse alerta, e esse alerta precisa permanecer pós-pandemia, porque essa pandemia ela ainda vai perdurar por mais tempo. As vacinas estão chegando, nós estamos vendo diariamente mais e mais pessoas sendo vacinadas, mas nós não temos vacinas para todo mundo. Nós ainda demoraremos muito tempo para ter vacinas para todas as pessoas nas doses indicadas, que são 2 doses. Nas vacinas aprovadas no Brasil, elas precisam ser administradas em 2 doses. Elas precisam atingir a todas as pessoas, neste momento, adultos e idosos, considerando os idosos como o primeiro grupo prioritário. Em São Paulo, os profissionais de saúde foram colocados como o primeiro grupo a ser vacinado, seguido pelos idosos mais longevos e indo diminuindo as idades até chegar nos adultos não idosos. Só que isto vai demorar, e até que isto realmente chegue às pessoas e elas sejam vacinadas e estejam mais protegidas, eu tenho que continuar mantendo as medidas de proteção, o distanciamento, permanecer em casa a maior parte do tempo, só saindo quando estritamente necessário, usando máscaras, usando álcool gel. Eu vou ter que manter isso ainda por muito tempo. Então, é necessário que as políticas públicas também se reorganizem e também olhem não só para os que estão nas instituições, mas para aqueles que necessitam dessas medidas de proteção para se manterem saudáveis e, para mais que isso, para se manterem vivos. Então, nós precisamos olhar para isso de uma forma diferenciada, entendendo que a pandemia ela não vai se resolver rapidamente com a vacina. Isso ainda vai demorar um tempo e nós precisamos nos organizar para ter este olhar diferenciado. Por quê? Porque as pessoas idosas, elas importam muito e merecem a nossa atenção. Eu queria muito agradecer a todos vocês por terem me ouvido, não é isso? E dizer que foi um prazer muito grande estar aqui, mesmo que de uma forma virtual e não em tempo real, podendo trazer este alerta para todos nós. Nós precisamos olhar para isso de forma diferenciada. Nós precisamos olhar para isso de forma diferenciada, não só agora, no momento da pandemia, mas que a pandemia possa ser, se é que ela pode nos trazer alguma coisa benéfica, que ela possa nos trazer este alerta para que nós reorganizemos as nossas estratégias de intervenção e que essas estratégias perdurem, fazendo parte do que nós chamamos de políticas de cuidados de longa duração, que já deveriam ser vigentes, mas ainda não são na sua totalidade, e que precisam cada vez mais ser implementadas dentro da nossa realidade. Muito obrigada pela atenção de vocês, e eu agradeço muito a todos.